Na realidade, a pragmática, ela se preocupa com a linguagem em uso, né? Então, assim, existe um certo afastamento daquela perspectiva de um olhar para a língua per se, como um código linguístico apenas, e a preocupação da utilização da linguagem. Ou seja, parte do pressuposto de que a sociedade é construída através do uso da linguagem, então tudo que nós fazemos na vida, todos os eventos que nós nos engajamos, eles são construídos através da linguagem. Então, toda vez que nós utilizamos a linguagem, na realidade, nós estamos agindo no mundo, certo? E por que que eu escolhi este ramo? Na realidade, a minha pesquisa, eu no meu mestrado, eu realizei uma pesquisa nas audiências de instrução de uma vara criminal em Porto Alegre e eu gravei então dados naturalísticos dessa audiência de instrução, onde eu gravei os depoimentos das testemunhas, das vítimas sobreviventes, dos réus, a atuação do advogado de defesa, do promotor, do juiz. Então eu fiz uma descrição desse evento que é construído através da linguagem em uso. Então eu fiz uma organização de como que esse evento se estrutura e discuti também algumas outras questões epistemológicas que aparecem, mas sempre olhando para como que o evento é construído através da linguagem. E como é que isso acontece? Isso acontece no momento que tu olha para a co-construção desse evento. Então, o que tu tem que estar sempre, o que tu tem que ter sempre em mente? Tem que ter sempre em mente que cada evento interativo que tu te engaja, ele é sempre co-construído, certo? Entre dois participantes ou mais participantes, mas a minha contribuição na construção desse evento, ela vai depender do que tu disseste antes. Então, tu vai produzir uma fala, eu vou compreender essa fala e vou agir sobre ela, e aí então depois tu vai ver se a minha compreensão foi correta ou não foi correta, e tu vai agir sobre o que eu disse anteriormente, e assim nós vamos sucessivamente. Então, na realidade, tu tem que olhar para a sequencialidade da nossa interação. E tu só vai entender o que eu fiz com o que tu disseste no momento que tu olhar para a minha fala. Então, tu não pode partir, por exemplo, para um olhar para a linguagem das palavras isoladamente, por exemplo, né? Que existe toda essa discussão, assim, muito bem, uma palavra, tá, ela tem o seu significado, mas na realidade ela só vai ter um significado quando ela é aplicada a um contexto específico. Então, para tu entender exatamente o que eu estou dizendo, tu vai ter que olhar para o contexto em que eu estou aplicando aquela linguagem, certo? Então, assim, por que eu escolhi uma área dessas? Porque a minha perspectiva é olhar para como que as pessoas se utilizam da linguagem, como que elas se utilizam da linguagem para agir no mundo. E eu segui a mesma perspectiva no meu doutorado também.